Olá, pessoal! Essa noite você vai embarcar em uma jornada pelos vestígios sombrios de um dos maiores fracassos industriais da história moderna. Imagine acordar em uma lancha que corta as águas escuras do rio Tapajós, no coração da Amazônia, enquanto a névoa matinal revela lentamente as ruínas fantasmagóricas de uma cidade que deveria ter sido o paraíso americano nos trópicos. Fordlândia. Um nome que ainda ecoa pelos corredores da Ford Motor Company como um pesadelo que poucos ousam relembrar. Alguns segredos talvez devessem continuar enterrados sob as raízes da floresta mais misteriosa do mundo. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. Deixem nos comentários de onde vocês estão assistindo e que horas são aí na sua cidade. É sempre fascinante saber que pessoas do mundo inteiro se reúnem aqui para compartilhar esses momentos de mistério. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. Você sente o motor da lancha diminuir de intensidade enquanto se aproxima do pequeno porto improvado de Fordlândia. O ar úmido da manhã carrega um aroma peculiar, uma mistura de vegetação em decomposição, ferrugem antiga e algo mais. Algo que você não consegue identificar, mas que faz sua pele arrepiar levemente. É 6h30 da manhã, e a luz dourada do sol nascente filtra através da copa das árvores centenárias, criando sombras dançantes sobre as estruturas abandonadas que começam a se revelar à sua frente. O barqueiro local, um homem de pele curtida pelo sol e olhos que parecem guardar segredos ancestrais, aponta para uma série de construções meio cobertas pela vegetação. Ali está ela, murmura em português carregado do sotaque paraense, a cidade que a floresta rejeitou. Suas palavras ecoam com uma gravidade que você sente nos ossos, como se até mesmo a natureza ao redor compreendesse o peso daquela afirmação. Você pisa no pequeno cais de madeira que range sob seus pés e imediatamente percebe algo estranho no ar. Os sons típicos da selva amazônica, o canto dos pássaros, o zumbido dos insetos, o farfalhar das folhas, parecem mais abafados aqui, como se a própria mata mantivesse um silêncio respeitoso diante das ruínas que se estendem à sua frente. Ou talvez seja medo. As primeiras estruturas que você avista são os restos de um armazém imenso, suas paredes de concreto manchadas por décadas de chuva tropical e invasão de musgos e trepadeiras. Placas enferrujadas em inglês ainda são visíveis em alguns pontos. Ford Motor Company, Fordlândia Plantation. O contraste entre a ambição industrial americana e a selvagem exuberância amazônica é tão marcante que chega a ser quase cômico, se não fosse pela aura sinistra que permeia cada tijolo, cada pedaço de metal corroído. Você caminha pela antiga rua principal, agora uma trilha estreita entre a vegetação que reconquistou seu território. Suas botas fazem um ruído surdo sobre o asfalto rachado, onde pequenas plantas brotam através das fissuras como dedos verdes emergindo de uma tumba. A cada passo, você sente como se milhares de olhos invisíveis acompanhassem seu movimento, não apenas os dos animais ocultos na mata, mas algo mais antigo, mais profundo. De repente, uma brisa suave move as folhas acima de sua cabeça, e você jura ouvir, por apenas um instante, o eco distante de vozes falando em inglês. Vozes que não deveriam estar ali há mais de 80 anos. Você fecha os olhos por um momento, tentando afastar a sensação de estar sendo observado, e quando os abre novamente, é como se tivesse sido transportado no tempo. O ano é 1928,
E você está testemunhando o momento exato em que Henry Ford, o homem que revolucionou a indústria automobilística mundial, olha para um mapa da Amazônia brasileira com os olhos brilhando de ambição desenfreada. Na sala de reuniões da sede da Ford Motor Company em Dearborn, Michigan, você observa Ford, um homem já sexagenário, mas ainda vibrante de energia empresarial, apontando para uma área remota ao longo do rio Tapajós. "Cavalheiros", diz ele com sua voz caracteristicamente firme, "aqui construiremos mais do que uma plantação de seringueiras. Criaremos uma nova América nos trópicos." Os executivos ao redor da mesa trocam olhares nervosos, mas ninguém ousa questionar o visionário que transformou trabalhadores em proprietários de automóveis. Você pode sentir a eletricidade da ambição preenchendo aquela sala enquanto Ford delineia seus planos grandiosos. Fordlândia seria muito mais que uma fonte de borracha para os pneus dos veículos Ford. Seria a prova definitiva de que os valores americanos poderiam florescer em qualquer lugar do mundo. Uma cidade completa com casas padronizadas, escola americana, hospital moderno, clube social e, claro, uma fábrica de processamento de látex que rivalizaria com qualquer instalação industrial dos Estados Unidos. O que torna esse momento ainda mais fascinante é descobrir que Ford nunca havia posto os pés na América do Sul, muito menos na Amazônia brasileira. Suas únicas referências sobre a região vinham de relatórios comerciais e algumas fotografias em preto e branco que, honestamente, faziam a selva parecer um parque bem organizado, esperando pela chegada da civilização moderna. É quase tocante, se não fosse tragicômico, imaginar Ford planejando meticulosamente uma cidade tropical, baseado em sua experiência com as planícies geladas de Michigan. Você testemunha o momento em que Ford desenha no papel sua visão de ruas perfeitamente alinhadas, cortando a floresta amazônica, com casas idênticas pintadas de branco, cada uma com seu pequeno jardim americano onde as esposas dos funcionários cultivariam rosas e petúnias. Ele imagina crianças brincando em playgrounds, organizados, enquanto seus pais retornavam do trabalho na plantação, cumprimentando educadamente os vizinhos antes de se sentarem para um jantar típico do meio-oeste americano. A ironia mais deliciosa de todas é que Ford, o mesmo homem que havia criado a linha de montagem mais eficiente do mundo, acreditava piamente que poderia aplicar os mesmos princípios de produção em massa para transformar uma das regiões mais selvagens e imprevisíveis do planeta em um subúrbio ordenado de Detroit. Você quase pode ouvir a floresta amazônica sussurrando uma risada ancestral diante de tamanha ingenuidade. Mas havia algo mais sombrio por trás dessa ambição aparentemente inocente. Ford não estava apenas interessado em borracha. Ele queria provar que a superioridade cultural americana poderia domesticar qualquer ambiente, subjugar qualquer povo, reorganizar qualquer ecossistema de acordo com sua visão de progresso. Era colonialismo industrial disfarçado de empreendedorismo visionário. Você observa os mapas sendo desenrolados sobre a mesa mogno, mostrando os 10.000 quilômetros quadrados de terra que Ford havia adquirido do governo brasileiro por uma quantia irrisória. O que ele não sabia, e que você pode ver com a clareza cruel da perspectiva histórica, é que estava comprando muito mais do que terra. Estava adquirindo um território protegido por forças que nem sua fortuna, nem sua genialidade industrial conseguiriam compreender ou controlar. Os preparativos começam imediatamente. Navios carregados de equipamentos, materiais de construção, móveis, até mesmo sementes de flores americanas partem de Detroit rumo à foz do Amazonas. Você acompanha essa logística impressionante,
Centenas de toneladas de civilização americana sendo despachadas para um lugar que Ford continuava imaginando como uma tela em branco, esperando para ser pintada com cores industriais. Você está de volta às margens do rio Tapajós, mas agora é dezembro de 1928 e presencia a chegada dos primeiros navios americanos carregados com o sonho industrial de Henry Ford. O calor amazônico atinge você como uma parede física, uma umidade densa e sufocante que faz suas roupas grudarem na pele em questão de minutos. Os trabalhadores americanos, vestindo seus macacões de trabalho projetados para o clima temperado de Michigan, começam a descarregar equipamentos sob um sol que parece ter uma intensidade quase malévola. Você observa o choque cultural se manifestar imediatamente. Os engenheiros americanos, armados com plantas baixas e cronômetros, tentam explicar para os trabalhadores locais como derrubar árvores centenárias seguindo um padrão geométrico preciso. Os caboclos amazônicos, homens que conhecem cada segredo da floresta desde a infância, olham para aqueles estrangeiros suados como se estivessem presenciando um ritual de loucura coletiva. A primeira árvore gigante escolhida para o corte é uma castanheira com mais de 300 anos de idade. Você sente um arrepio estranho quando percebe que os trabalhadores locais se recusam a se aproximar dela, murmurando palavras em línguas indígenas que você não compreende, mas que carregam um tom inconfundível de advertência. O supervisor americano, um homem rechonchudo de Detroit chamado William Carnegie, grita ordens em inglês que ninguém entende, gesticulando com crescente frustração. Quando finalmente conseguem derrubar a castanheira ancestral, algo extraordinário acontece. O momento em que a árvore gigante toca o solo, uma nuvem de pássaros negros irrompe da copa das árvores circundantes. Milhares deles, voando em círculos sobre o local do corte, produzindo um som que você sente mais nos ossos do que nos ouvidos. Os trabalhadores brasileiros param imediatamente suas atividades, alguns fazendo o sinal da cruz, outros simplesmente recuando em silêncio respeitoso. Mas os americanos interpretam isso como superstição primitiva e continuam o trabalho. É fascinante observar como duas visões de mundo completamente distintas colidem naquele momento. De um lado, a eficiência industrial que vê a natureza como matéria-prima a ser reorganizada. Do outro, uma sabedoria ancestral que compreende a floresta como um organismo vivo com sua própria consciência e vontade. Você acompanha as primeiras semanas de construção e percebe que cada dia traz uma nova forma de resistência da selva. As ferramentas de metal enferrujam em velocidade impossível, como se o próprio ar amazônico tivesse propriedades corrosivas específicas contra a tecnologia estrangeira. As fundações de concreto racham durante a noite, criando fissuras perfeitas por onde brotam plantas que crescem com uma velocidade quase sobrenatural. O que mais impressiona você é descobrir que a umidade amazônica não apenas danifica os equipamentos. Ela parece ter uma inteligência própria. Os motores dos tratores param de funcionar exatamente nos momentos mais inconvenientes. As serras elétricas falham quando estão prestes a cortar as árvores mais importantes. E os rádios de comunicação produzem apenas estática sempre que os engenheiros tentam relatar progresso para Detroit. William Carnegie desenvolve uma paranoia crescente que você pode observar em seus relatórios semanais enviados para Henry Ford. Ele escreve sobre interferências inexplicáveis e coincidências estatisticamente impossíveis, mas sempre termina suas cartas garantindo que o projeto está nos trilhos e que são apenas ajustes temporários necessários para a adaptação ao ambiente local. A ironia mais cruel surge quando você percebe que os próprios americanos começam a desenvolver sintomas estranhos.
Alguns acordam com pesadelos vívidos sobre árvores que sangram quando cortadas. Outros relatam visões de figuras indígenas, observando-os do interior da mata, sempre no limite da visão periférica, desaparecendo quando tentam olhar diretamente. Dr. Samuel Henderson, o médico da expedição, mantém um diário detalhado dessas anomalias psicológicas que você consegue ler por cima de seu ombro. Ele descreve casos de trabalhadores que desenvolvem aversão súbita ao som de motosserras, outros que começam a falar sozinhos em idiomas que não conhecem, e um engenheiro particularmente racional que insiste ter ouvido a floresta sussurrar seu nome durante a madrugada. Mas o mais perturbador de tudo é que você pode sentir isso também, uma presença constante, antiga, observando cada movimento dos invasores com uma paciência quase infinita, como se soubesse que o tempo estava ao seu lado. Você está parado na praça central de Fordlândia em uma manhã sufocante de dezembro de 1930, 2 anos após o início da construção. O ar vibra com uma tensão que você pode quase tocar. Uma mistura explosiva de frustração cultural, autoritarismo industrial e orgulho ferido que está prestes a transbordar em violência. Os trabalhadores brasileiros se reúnem em grupos cada vez maiores, suas vozes baixas, mas carregadas de uma raiva que cresceu como uma infecção durante meses de humilhações diárias. Você observa o estopim se formar quando o supervisor americano Charles Wickham anuncia, através de um intérprete nervoso, as novas regras que acabaram de chegar de Detroit. A partir de agora, todos os trabalhadores devem usar uniformes padronizados fornecidos pela empresa, calças compridas de lã e camisas de mangas longas, mesmo sob o sol escaldante de 40 graus da Amazônia. Além disso, o consumo de álcool está terminantemente proibido em todo o território de Fordlândia, incluindo as casas dos trabalhadores durante seus momentos de folga. Mas é a próxima regra que faz o sangue ferver nas veias dos homens ao seu redor. Wickham declara que, a partir do dia seguinte, todos os trabalhadores devem consumir apenas refeições aprovadas pela administração americana, preparadas de acordo com padrões nutricionais científicos desenvolvidos pelos especialistas de Michigan. Isso significa o fim da comida tradicional brasileira. Nada de farinha de mandioca, nada de peixe fresco do rio, nada de frutas locais. Apenas carne enlatada, vegetais em conserva e pão branco americano. Você pode ver a incredulidade se transformando em fúria nos rostos dos trabalhadores. José Silva, um homem de meia idade que trabalha na extração de látex desde criança, dá um passo à frente. Sua voz, quando finalmente fala, carrega o peso de gerações de homens que conhecem cada segredo da floresta. Vocês querem nos tirar nossa comida, nossa cachaça, nossa roupa? Vocês querem nos transformar em quê? Em máquinas americanas? O momento em que essas palavras ecoam pela praça, você sente que algo irreversível acabou de ser liberado. É como se décadas de colonialismo disfarçado de progresso tivessem finalmente encontrado sua válvula de escape. Os trabalhadores começam a se mover, primeiro lentamente, depois com uma determinação crescente em direção aos escritórios administrativos. Wickham, percebendo que perdeu completamente o controle da situação, ordena que os seguranças americanos armados se posicionem em frente aos prédios principais. Mas eles são apenas 12 homens enfrentando mais de 400 trabalhadores brasileiros que conhecem cada trilha, cada esconderijo, cada sombra daquela terra que defendem como se fosse sua própria pele. Você testemunha o momento exato em que a revolta explode. Alguém atira uma pedra que quebra a janela do escritório principal. E esse som de vidro estilhaçando funciona como um sinal.
Os trabalhadores avançam em massa, derrubando cercas, invadindo armazéns, destruindo equipamentos americanos com uma fúria sistemática que parece quase ritual. O que torna essa cena ainda mais impressionante é descobrir que a revolta não é caótica. Ela tem uma organização quase militar. Os trabalhadores dividem-se em grupos, cada um com um objetivo específico. Alguns se dirigem aos dormitórios americanos, forçando os supervisores a se barricarem. Outros tomam controle da estação de rádio, cortando as comunicações com Detroit. Um terceiro grupo invade os depósitos de comida, distribuindo os suprimentos tradicionais que haviam sido confiscados. Mas o momento mais chocante acontece quando você vê os trabalhadores cercarem o hospital americano. Dr. Henderson, o médico que você conheceu nas sessões anteriores, sai de mãos levantadas, tentando explicar que está ali apenas para ajudar. José Silva, agora claramente o líder da revolta, aponta para ele com uma expressão que mistura desprezo e algo próximo à piedade. Doutor americano, diz ele em português carregado, vocês tentaram curar nossa terra com remédios que não conhecem nossa doença. A violência que se segue é rápida e brutal, mas curiosamente seletiva. Os trabalhadores destroem símbolos do domínio americano, bandeiras, retratos de Henry Ford, manuais de procedimentos, mas poupam vidas. É como se compreendessem instintivamente que estão lutando contra um sistema, não contra indivíduos. Você percebe que isso não é uma explosão de selvageria, mas um ato de resistência cultural cuidadosamente calibrado. Quando o sol se põe naquele dia de dezembro, Fordlândia está nas mãos dos trabalhadores brasileiros. Os americanos permanecem trancados em seus alojamentos, enquanto fogueiras são acesas na praça principal. E você pode ouvir canções tradicionais ecoando pela noite. Canções que não eram ouvidas ali há 2 anos, desde que a civilização chegou à floresta. Você caminha pelas trilhas sombrias que cercam Fordlândia 3 dias após a revolta. E é aqui que encontra Yara, uma pajé da tribo Munduruku, cujos olhos parecem carregar a sabedoria de séculos. Ela não se surpreende com sua presença. É como se estivesse esperando por você há muito tempo. Suas mãos, marcadas por décadas de rituais e medicina tradicional, apontam para as ruínas ainda fumegantes dos escritórios americanos. A floresta estava gritando há 2 anos, murmura ela em português, misturado com palavras em Munduruku, mas os homens de ferro não sabem escutar. Você descobre que, desde o primeiro dia em que os americanos pisaram nesta terra, as tribos locais realizavam cerimônias secretas de proteção espiritual. Yara explica que a área onde Ford escolheu construir sua cidade não foi selecionada por acaso pelos seus ancestrais. É um local sagrado, um ponto onde as energias da floresta se concentram com intensidade particular. Os xamãs chamam este lugar de Ibi-Maran-Ei, a terra sem fim, onde os espíritos dos antepassados continuam caminhando entre as árvores. Ela o conduz, através de uma trilha quase invisível, até uma clareira circular, onde você vê pela primeira vez os verdadeiros guardiões espirituais de Fordlândia. Pedras dispostas em padrões geométricos precisos marcam os pontos onde, durante gerações, os pajés realizaram rituais de comunicação com as forças ancestrais. Yara explica que, quando souberam da chegada dos americanos, os líderes espirituais de várias tribos se reuniram aqui para realizar uma cerimônia que você jamais imaginou que existisse. O ritual, chamado Karawatana, a proteção da Mãe Terra, foi realizado durante 3 noites consecutivas, em novembro de 1928, apenas algumas semanas após o início da construção. Você assiste, através dos olhos da memória de Yara, dezenas de pajés de diferentes tribos amazônicas cantando em uníssono.
suas vozes ecoando pela floresta com uma intensidade que fazia os próprios animais se calarem em respeito. Durante a cerimônia, os xamãs enterraram oferendas específicas em pontos estratégicos ao redor do território de Fordlândia. Não eram objetos comuns, eram amuletos criados especificamente para despertar a ira verde da floresta contra invasores que não compreendessem sua natureza sagrada. Yara mostra a você pequenos fetiches feitos de argila, ossos de animais e plantas alucinógenas, cada um inscrito with símbolos que parecem pulsar com energia própria. O aspecto mais perturbador do ritual é descobrir que os pajés não invocaram destruição direta contra os americanos. Em vez disso, pediram à própria floresta para ensinar os invasores sobre o verdadeiro poder da Amazônia. Era uma maldição educativa. Os americanos seriam confrontados com fracassos crescentes até compreenderem que algumas terras não podem ser domesticadas pela força industrial. Yara explica que cada problema enfrentado pelos americanos, a ferrugem acelerada dos equipamentos, as doenças misteriosas das plantas, os acidentes inexplicáveis, não eram coincidências, mas manifestações diretas dos espíritos protetores respondendo às invocações dos xamãs. A floresta não mata por raiva, diz ela com uma serenidade quase hipnótica. Ela ensina através da resistência. Você descobre que os pajés mantinham vigílias noturnas constantes, observando cada movimento dos americanos e ajustando seus rituais conforme necessário. Quando perceberam que Ford estava importando sementes e plantas americanas, realizaram cerimônias específicas para confundir essas espécies estrangeiras, fazendo-as definhar em solo que deveria ser fértil. Quando viram os trabalhadores brasileiros sendo humilhados, intensificaram os rituais para despertar o espírito guerreiro nos corações dos oprimidos. Mas o mais impressionante é descobrir que Yara e outros pajés podiam prever com precisão assustadora cada fase do colapso de Fordlândia. Eles sabiam que a revolta aconteceria no final de 1930. Sabiam que Ford tentaria um segundo local. Sabiam que, eventualmente, todos os americanos fugiriam da Amazônia com medo de forças que não conseguiam compreender nem controlar. Enquanto você absorve essas revelações, Yara colhe algumas folhas de uma planta que você não reconhece e as queima em uma pequena fogueira ritual. A fumaça que se eleva carrega um aroma que faz sua mente ficar estranhamente límpida, e por um momento você pode jurar que sente a presença de centenas de espíritos ancestrais observando vocês dois com aprovação silenciosa. Os homens brancos sempre acreditam que podem conquistar a terra, sussurra Yara, enquanto a fumaça sagrada dança ao redor de vocês. Mas eles nunca param para perguntar se a terra quer ser conquistada. Você retorna ao centro de Fordlândia em janeiro de 1931, apenas um mês após a revolta, e encontra uma atmosfera completamente transformada. Os americanos voltaram com reforços, não apenas supervisores, mas investigadores da companhia, médicos especialistas e até mesmo um antropólogo contratado para compreender a mentalidade nativa. O que eles não sabem é que estão prestes a enfrentar uma série de mortes que desafiarão qualquer explicação racional. A primeira vítima é Thomas Mitchell, um engenheiro de 34 anos recém-chegado de Detroit, especialista em eficiência industrial. Você o acompanha em sua primeira manhã de trabalho, observando-o revisar plantas e cronometrar procedimentos com a precisão obsessiva típica dos discípulos de Henry Ford. Mitchell é o tipo de homem que acredita que qualquer problema pode ser resolvido com dados suficientes e organização adequada. Às 10h47 daquela manhã de terça-feira, Mitchell colapsa subitamente enquanto inspeciona uma das seringueiras. Não há sinais de violência, nenhum sintoma de doença tropical conhecida.
Ele simplesmente cai no chão, seus olhos se reviram e para de respirar. Dr. Henderson, correndo para prestar socorro, encontra um corpo tecnicamente saudável que inexplicavelmente decidiu parar de funcionar. O que torna a morte de Mitchell verdadeiramente perturbadora é o que os trabalhadores brasileiros encontram ao lado de seu corpo. Uma pequena boneca feita de palha e argila, tão bem escondida entre as raízes da seringueira, que só foi descoberta porque João Santos, um dos coletores de látex, sentiu seus pés sendo puxados por algo invisível exatamente para aquele local. A boneca está vestida com fragmentos de tecido que correspondem perfeitamente ao uniforme de Mitchell. Dr. Henderson, um homem de ciência formado em Harvard, recusa-se categoricamente a considerar qualquer conexão entre a boneca e a morte súbita. Ele realiza uma autópsia meticulosa que revela apenas um coração que simplesmente parou. Nenhuma obstrução, nenhuma anomalia, nenhuma causa médica identificável. Em seu relatório para Detroit, Henderson escreve sobre possível síndrome de adaptação climática aguda, um termo que ele mesmo acabou de inventar para evitar admitir sua completa ignorância sobre o que aconteceu. 3 dias depois, é a vez de Robert Carlyle, o novo chefe de segurança. Carlyle é um ex-militar que serviu na Primeira Guerra Mundial e que chega a Fordlândia convencido de que pode impor ordem através de disciplina rígida e autoridade inquestionável. Ele estabelece patrulhas armadas, implementa toques de recolher e ameaça punições severas para qualquer sinal de insubordinação nativa. Na madrugada de sábado, Carlyle é encontrado morto em sua cama, com uma expressão de terror absoluto congelada no rosto. Suas mãos estão cravadas nas próprias bochechas, as unhas enterradas tão profundamente na carne que deixaram sulcos sangrentos. Dr. Henderson teoriza sobre pesadelos traumáticos intensos e possível ataque cardíaco induzido por estresse. Mas você pode ver nos olhos dele que ele próprio não acredita em suas explicações clínicas. Os trabalhadores brasileiros sussurram sobre uma segunda boneca encontrada enterrada sob a janela do quarto de Carlyle. Esta feita não apenas de palha, mas incorporando cabelos que correspondem exatamente aos dele. Ninguém sabe como esses cabelos foram obtidos, já que Carlyle havia chegado há menos de uma semana e mantinha contato mínimo com os trabalhadores locais. A terceira morte acontece com James Murphy, o contador enviado para reorganizar as finanças locais, um eufemismo para cortar salários e benefícios dos trabalhadores brasileiros. Murphy é encontrado no rio Tapajós, afogado em menos de meio metro de água, numa área onde qualquer pessoa consciente poderia simplesmente ficar de pé. Seu corpo não apresenta ferimentos, não há sinais de luta, e testemunhas afirmam tê-lo visto caminhando normalmente em direção ao rio, como se estivesse hipnotizado. Dr. Henderson está começando a desenvolver uma paranoia visível que você pode observar em seus maneirismos crescentemente nervosos. Ele começa a medicar-se com doses crescentes de láudano, um ópio líquido que era comum na medicina da época, e seus relatórios para Detroit tornam-se cada vez mais erráticos e defensivos. O que mais perturba Henderson é descobrir que as 3 mortes seguem um padrão temporal preciso. Todas aconteceram durante a lua nova, todas entre 3 rios e 4 riaus da madrugada, e todas em locais onde foram posteriormente encontradas as bonecas rituais. Quando ele tenta expor essa informação aos supervisores americanos, eles o ignoram completamente, atribuindo suas observações ao estresse tropical e à influência das superstições locais. Você está de pé no meio da plantação de seringueiras de Fordlândia em março de 1932, testemunhando um fenômeno que deixará os botânicos perplexos por décadas.
As árvores, que deveriam estar produzindo látex em quantidades industriais, estão morrendo de uma forma que desafia toda a lógica científica conhecida. Não é uma morte natural. É como se cada seringueira estivesse sendo consumida por uma doença que ataca especificamente as plantas trazidas pelos americanos, poupando completamente as espécies nativas da região. Dr. James Weir, o botânico especialista enviado diretamente dos laboratórios de pesquisa de Henry Ford, caminha entre as fileiras de árvores moribundas com uma expressão de incredulidade crescente. Suas mãos enluvadas tocam cascas que deveriam estar saudáveis e vigorosas, mas que se desfazem ao menor contato como papel molhado. Você pode ver a frustração em seus olhos. Um homem acostumado a resolver problemas através da aplicação metódica de conhecimento científico, confrontado com algo que parece zombar de tudo que aprendeu em Harvard. O que torna essa praga ainda mais desconcertante é sua seletividade quase inteligente. As seringueiras plantadas pelos americanos, importadas das melhores mudas do Oriente e tratadas com os fertilizantes mais avançados disponíveis, estão sendo devastadas. Mas as seringueiras selvagens, crescendo naturalmente a apenas alguns metros de distância, permanecem perfeitamente saudáveis, como se uma linha invisível protegesse tudo que não foi tocado pelas mãos dos invasores. Doutor, Weir coleta amostras obsessivamente, examinando-as sob microscópios portáteis que trouxe de Detroit. Ele identifica pelo menos 3 fungos diferentes atacando simultaneamente as plantas americanas. Mas quando tenta encontrar os mesmos patógenos nas árvores nativas, eles simplesmente não existem. É como se a própria floresta tivesse desenvolvido uma resposta imunológica específica contra a agricultura estrangeira. Você acompanha Weir quando ele descobre o aspecto mais perturbador da praga. As seringueiras não estão apenas morrendo, elas estão sendo transformadas em algo completamente diferente. As folhas que caem no chão não se decompõem normalmente. Em vez disso, elas se cristalizam numa substância negra e oleosa que mata qualquer planta que tenta crescer sobre ela. É como se as árvores moribundas estivessem envenenando propositalmente o solo para impedir futuras tentativas de cultivo. O desespero dos americanos leva a medidas cada vez mais drásticas. Eles importam inseticidas experimentais, queimam seções inteiras da plantação, até mesmo tentam substituir o solo numa área de teste. Nada funciona. Pior ainda, cada nova intervenção parece acelerar a velocidade da destruição, como se a própria terra estivesse aprendendo a se defender mais eficientemente contra cada ataque. É João Santos, o mesmo trabalhador que encontrou a primeira boneca ritual, quem oferece a explicação que nenhum americano quer ouvir. Ele mostra a Weir pequenas oferendas enterradas entre as raízes das árvores doentes, pedaços de cerâmica antiga, sementes de plantas desconhecidas, pequenos ossos dispostos em padrões geométricos precisos. A terra está rejeitando o que não nasceu dela, explica João com uma simplicidade que faz Weir se arrepiar. Mas a descoberta mais chocante vem quando Weir decide investigar o histórico da área antes da chegada dos americanos. Conversando com os moradores mais antigos da região, ele descobre que esta zona específica já havia sido palco de tentativas anteriores de agricultura intensiva. Plantadores portugueses no século XVIII, colonos brasileiros no século XIX, todos haviam tentado estabelecer cultivos em larga escala neste mesmo local, e todos haviam fracassado de formas similares. Os relatos históricos falam de pragas inexplicáveis, solo que se torna estéril da noite para o dia e plantas que morrem de morte súbita. Weir percebe, com um horror crescente,
que Ford não foi o primeiro a escolher este local por sua aparente fertilidade, ele foi apenas o mais recente numa longa série de colonizadores que foram atraídos para uma armadilha natural. A ironia mais cruel é que os próprios indígenas tinham um nome para esta área: Ibi-Akang, a terra que não aceita sementes estrangeiras. Era conhecimento tradicional passado de geração em geração, uma advertência que poderia ter poupado Ford de milhões de dólares e anos de fracasso. Mas ninguém pensou em perguntar aos primitivos sobre a história da terra que estavam tentando conquistar. Quando Weir finalmente envia seu relatório para Detroit, ele inclui uma recomendação que sabe que será ignorada: abandono imediato da plantação e realocação para uma área menos hostil. Mas você pode ver nos olhos dele que ele suspeita que não existe tal área. Não para invasores que se recusam a compreender que algumas terras simplesmente não querem ser domesticadas. Você caminha pelos corredores vazios dos dormitórios americanos de Fordlândia numa noite sem lua de abril de 1933. E o silêncio que permeia essas estruturas abandonadas tem uma qualidade quase física, como se o próprio ar estivesse carregado de memórias não resolvidas. A maioria dos supervisores americanos já fugiu de volta para Detroit, após as mortes inexplicáveis e o colapso total da plantação. Mas alguns edifícios permanecem parcialmente ocupados por funcionários teimosos demais ou desesperados demais para admitir a derrota. É no alojamento B, um prédio de 2 andares projetado para abrigar 20 famílias americanas, que você encontra Harold Peterson, um contador de meia-idade que se recusa categoricamente a deixar Fordlândia. Peterson desenvolveu uma obsessão patológica com resolver o problema logístico da operação, como se fracasso fosse simplesmente uma questão de reorganizar planilhas e otimizar procedimentos. Ele passa as noites sozinho no prédio vazio, cercado por pilhas de documentos e cálculos que só fazem sentido em sua mente crescentemente fragmentada. Você o observa trabalhando sob a luz fraca de uma lamparina a querosene. A energia elétrica falhou há semanas e ninguém mais se importa em consertá-la. Peterson murmura números e fórmulas para si mesmo, ocasionalmente gritando eureka quando acredita ter descoberto a variável oculta que explica todos os fracassos de Ford na Amazônia. Mas quando você se aproxima para ver seus cálculos, percebe que são apenas rabiscos sem sentido, equações matemáticas que misturam produção de látex com fases da lua e temperatura corporal dos trabalhadores mortos. É às 3h17 da madrugada que Peterson tem sua primeira visão. Você está presente quando ele subitamente para de escrever, sua caneta suspensa no ar, e sussurra: "Eles estão aqui." Quando você segue seu olhar, vê apenas a escuridão do corredor vazio, mas Peterson claramente está vendo algo completamente diferente. Seus olhos acompanham um movimento invisível, e ele acena educadamente como se cumprimentasse colegas que chegaram para uma reunião noturna. "Thomas, você finalmente voltou dos campos", diz Peterson para a escuridão, referindo-se a Thomas Mitchell, o engenheiro que morreu 2 anos antes. "Ué, Robert, vejo que trouxe os relatórios de segurança." Você sente um frio percorrer sua espinha quando percebe que Peterson está conduzindo uma reunião de trabalho completa com os fantasmas dos americanos mortos, distribuindo tarefas imaginárias e discutindo cronogramas para projetos que foram abandonados há meses. O aspecto mais perturbador dessas aparições é que elas seguem exatamente os horários e protocolos que eram observados quando os homens estavam vivos. Peterson relata que Thomas Mitchell aparece todas as manhãs às 7h para revisar as plantas da plantação. Robert Carlyle faz rondas de segurança precisamente às 22h e às 2h. James Murphy,
O contador afogado chega pontualmente às 14h para discutir orçamentos e relatórios financeiros. Você acompanha Peterson durante uma semana inteira dessa rotina fantasmagórica, observando-o interagir com colegas mortos como se fossem mais reais que os trabalhadores brasileiros ainda vivos que ocasionalmente passam pelos corredores. É fascinante e aterrorizante ver como a mente de Peterson criou uma versão alternativa de Fordlândia, onde o projeto americano continua funcionando perfeitamente, protegido da realidade pelo véu reconfortante da loucura. Mas as aparições não se limitam aos mortos recentes. Peterson começa a relatar encontros com figuras que ele não deveria conhecer, supervisionadores americanos que trabalharam em Fordlândia antes de sua chegada, engenheiros que morreram em acidentes não documentados oficialmente, até mesmo trabalhadores brasileiros que desapareceram misteriosamente durante os primeiros anos da operação. Dr. Henderson, que permaneceu em Fordlândia mais por medo de voltar a Detroit do que por dedicação ao projeto, tenta examinar Peterson psiquiatricamente. Mas suas próprias faculdades mentais estão claramente comprometidas pelo isolamento e pelo uso crescente de láudano. Henderson desenvolve a teoria de que Peterson está sofrendo de psicose tropical induzida por estresse colonial. Mais um termo inventado para evitar confrontar a possibilidade de que algo genuinamente sobrenatural está acontecendo. Em confirmação mais chocante das visões de Peterson, vem quando ele começa a relatar conversas detalhadas com pessoas que supostamente estão mortas, fornecendo informações específicas sobre suas vidas que ele não deveria conhecer. Ele conta histórias sobre a infância de Thomas Mitchell em Ohio, sobre os pesadelos de guerra de Robert Carlyle, sobre as dívidas de jogo secretas de James Murphy, detalhes íntimos que foram confirmados posteriormente através de cartas pessoais encontradas nos pertences dos mortos. Você percebe que Peterson se tornou uma espécie de médium involuntário, um canal através do qual os espíritos dos americanos mortos continuam tentando completar suas missões inacabadas em Fordlândia. É como se a obsessão industrial de Henry Ford tivesse sido tão intensa que criou fantasmas corporativos, almas presas numa rotina eterna de produtividade e eficiência, incapazes de aceitar que o projeto fracassou completamente. Você segue uma trilha mal definida através da mata fechada, guiado pelos sussurros dos trabalhadores locais sobre um cemitério que não deveria existir. A vegetação aqui é mais densa que no resto de Fordlândia, como se a própria floresta estivesse tentando esconder algo que preferia manter oculto. Galhos baixos arranharam seu rosto, e você pode sentir o olhar de animais invisíveis acompanhando cada um de seus passos através da penumbra verde. Depois de uma caminhada de 40 minutos, você emerge numa clareira circular que não aparece em nenhum mapa oficial de Fordlândia. O que encontra ali faz seu sangue gelar. Dezenas de cruzes improvisadas feitas de madeira local, marcando sepulturas que claramente nunca foram registradas nos documentos oficiais enviados para Detroit. Algumas cruzes têm nomes gravados em português, outras em inglês, e algumas não têm identificação alguma, apenas datas que cobrem todo o período da presença americana na região. José Santos, o trabalhador que se tornou seu guia não oficial pelos mistérios de Fordlândia, aponta para uma seção particular do cemitério onde as cruzes são notavelmente menores e mais próximas umas das outras. Aqui estão os que sumiram na primeira semana, explica ele em voz baixa, como se temesse acordar os mortos. Chegaram na segunda-feira, não apareceram para o trabalho na sexta-feira. Os supervisores americanos disseram que voltaram para casa, mas seus corpos estão aqui. Você examina as inscrições nas cruzes e descobre uma cronologia sinistra.
William Hayes, carpinteiro de Detroit, desaparecido em janeiro de 1929, oficialmente demitido por incompetência. Margaret Foster, enfermeira enviada para trabalhar no hospital, desaparecida em março de 1929, oficialmente realocada para outra unidade. David Chen, engenheiro especializado em irrigação, desaparecido em maio de 1929, oficialmente retornado aos Estados Unidos por motivos familiares. José explica que os trabalhadores brasileiros encontravam esses corpos em diversos locais ao redor de Fordlândia, alguns no rio, outros perdidos na mata, alguns simplesmente caídos em locais onde ninguém deveria morrer. Mas sempre que relatavam essas descobertas aos supervisores americanos, recebiam ordens estritas para descartar os restos e não espalhar pânico desnecessário entre os trabalhadores. O aspecto mais perturbador do cemitério secreto é que muitas das mortes claramente não foram naturais. José mostra a você uma cruz marcada, Samuel Wright, engenheiro mecânico, junho 1930, e explica que Wright foi encontrado no fundo de um poço de 2 metros, mas com ferimentos que indicavam que havia caído de uma altura muito maior. Outra cruz, Lisa Patterson, secretária, agosto 1930, marca a sepultura de uma mulher encontrada afogada numa poça de chuva com menos de 30 centímetros de profundidade. Você descobre que os trabalhadores brasileiros desenvolveram suas próprias teorias sobre essas mortes misteriosas. Alguns acreditam que os americanos estavam sendo punidos individualmente pelos espíritos da floresta por sua arrogância em tentar dominar a natureza. Outros suspeitam que havia um assassino em série operando em Fordlândia, alguém que sabia exatamente como fazer mortes parecerem acidentais. Mas a teoria mais chocante vem de Maria Santos, a esposa de José, uma mulher que trabalhava como lavadeira para as famílias americanas. Ela sussurra que alguns dos americanos não morreram. Eles se perderam na floresta e foram transformados em outra coisa. Ela conta sobre noites em que ouvia vozes falando inglês, ecoando da mata, mas quando seguia os sons, encontrava apenas animais com olhos que pareciam demasiadamente inteligentes, demasiadamente humanos. A evidência mais concreta dessa teoria bizarra são os pertences pessoais, encontrados espalhados pela floresta em locais impossíveis. O relógio de bolso de William Hayes foi descoberto numa árvore a 15 metros de altura, ainda funcionando perfeitamente. A aliança de casamento de Margaret Foster foi encontrada no estômago de um peixe capturado 3 quilômetros rio acima. O óculos de David Chen apareceu numa caverna que requer equipamento especializado para ser acessada. José mostra a você a sepultura mais recente do cemitério, Harold Peterson, contador, abril 1933. Você sente um choque de reconhecimento. Peterson, o homem que você observou conversando com fantasmas nos dormitórios vazios, aparentemente juntou-se aos mortos que tanto o visitavam. A cruz é diferente das outras, feita de madeira amazônica nativa e decorada com símbolos que misturam cruzes cristãs com padrões geométricos indígenas. Peterson foi diferente, explica José. Ele não morreu lutando contra a floresta. No final, ele a aceitou. Por isso sua sepultura tem proteção, para que possa descansar em paz, não como os outros que ainda vagam pela mata procurando um caminho de volta para casa. Quando você se prepara para deixar o cemitério secreto, José coloca uma mão em seu ombro. Você quer saber por que Fordlândia fracassou de verdade? Não foi por causa de doenças nas plantas ou problemas com trabalhadores. Foi porque Henry Ford tentou plantar morte numa terra que só conhece vida, e a Amazônia respondeu ensinando-o sobre morte de verdade.
Você está de pé no porto improvisado de Belterra, em setembro de 1934, observando uma operação que tem todos os sinais de uma fuga desesperada, disfarçada de reposicionamento estratégico. Henry Ford, após 6 anos de fracassos crescentes em Fordlândia, decidiu tentar novamente em um local a 80 quilômetros de distância, convencido de que o problema era simplesmente geográfico, não conceitual. Você pode ver nos rostos dos poucos americanos que permaneceram na Amazônia uma mistura de exaustão e esperança forçada. Homens que investiram tanto de suas carreiras neste projeto que não conseguem mais distinguir entre determinação e teimosia suicida. William Carson, o novo administrador-chefe enviado diretamente por Ford para supervisionar a Operação Belterra, chega do Michigan com a arrogância intacta de alguém que nunca enfrentou a resistência amazônica. Você o observa desembarcando com suas malas de couro polido e seus ternos de lã, completamente alheio ao fato de que está repetindo exatamente os mesmos erros que condenaram Fordlândia. Carson carrega consigo plantas detalhadas para uma nova Fordlândia aperfeiçoada, uma cidade ainda maior, ainda mais ambiciosa, ainda mais americana. Mas você pode perceber imediatamente que algo fundamental mudou nos trabalhadores brasileiros. Os homens que carregam os equipamentos de um local para outro não são mais os mesmos caboclos esperançosos que receberam os primeiros americanos em 1928. Estes homens viram colegas morrerem misteriosamente, presenciaram revoltas sangrentas, testemunharam o poder da floresta humilhar a maior corporação industrial do mundo. Seus olhos carregam uma sabedoria sombria que Carson não consegue interpretar, mas que você reconhece como o olhar de pessoas que sabem exatamente como esta história terminará. José Santos, agora um veterano de 6 anos de resistência amazônica, explica a você que os trabalhadores aceitaram os novos contratos em Belterra não por acreditarem no projeto, mas porque querem estar presentes para testemunhar o segundo colapso de Henry Ford. É como assistir um homem tentar atravessar um rio de piranha pela segunda vez, diz ele com um sorriso que não chega aos olhos. E você não pode salvar quem não quer ser salvo, mas pode aprender com a teimosia alheia. Carson implementa as mesmas políticas autoritárias que causaram a revolta em Fordlândia, mas com modificações que ele acredita serem melhoramentos baseados em lições aprendidas. Os trabalhadores agora podem consumir álcool, mas apenas cerveja americana importada, vendida pela própria empresa a preços inflacionados. Podem comer comida brasileira, mas preparada em cozinhas industriais segundo padrões sanitários científicos que eliminam qualquer sabor ou valor nutricional. A ironia mais cruel é que Carson genuinamente acredita estar sendo culturalmente sensível. Ele contrata um antropólogo brasileiro, Dr. Antônio Ribeiro, para facilitar a comunicação intercultural, sem perceber que está essencialmente pagando alguém para traduzir suas ordens autoritárias de inglês para português, como se o problema fosse linguístico e não filosófico. Dr. Ribeiro, um homem inteligente preso numa posição impossível, tenta sutilmente alertar Carson sobre os padrões de resistência que observou em Fordlândia. Mas suas advertências são consistentemente ignoradas ou reinterpretadas como pessimismo típico da mentalidade local. Carson possui a confiança inabalável de alguém que nunca teve suas pressuposições fundamentais desafiadas pela realidade. Você acompanha os primeiros meses da construção de Belterra e percebe que a floresta aqui é diferente, mais antiga, mais densa, mais silenciosa. Os trabalhadores brasileiros sussurram que este local é ainda mais sagrado que Fordlândia, uma área onde as tribos mais antigas realizavam rituais de iniciação para jovens xamãs.
Se Fordlândia era território protegido pelos espíritos ancestrais, Belterra é o equivalente amazônico de tentar construir uma fábrica dentro de uma catedral. As primeiras manifestações da resistência espiritual são mais sutis que em Fordlândia, mas também mais sofisticadas. Ferramentas desaparecem durante a noite, não quebradas ou sabotadas, mas simplesmente sumindo como se nunca tivessem existido. Trabalhadores americanos acordam com suas roupas perfeitamente limpas e passadas, mas organizadas de formas que nenhum ser humano conseguiria reproduzir. Camisas dobradas em origamis complexos, sapatos alinhados em padrões geométricos impossíveis. Carson interpreta esses fenômenos como brincadeiras de mau gosto dos funcionários nativos e implementa medidas disciplinares cada vez mais rígidas. Mas você pode ver que ele está começando a desenvolver os mesmos sinais de paranoia que afetaram todos os administradores americanos antes dele. O olhar constantemente vigilante, as mãos que tremem ligeiramente ao segurar documentos, a tendência a sussurrar instruções como se temesse ser ouvido por ouvidos hostis. O momento mais revelador acontece quando Carson recebe uma carta de Henry Ford, perguntando sobre o progresso excepcional que esperava ver em Belterra. Carson passa uma noite inteira redigindo um relatório que é uma obra-prima de auto-engano, cheio de estatísticas otimistas, projeções grandiosas e garantias de que os problemas de Fordlândia foram completamente resolvidos através de planejamento superior. Você está presente na sala de reuniões improvisada de Belterra, em março de 1945, testemunhando o momento em que a realidade finalmente penetra a bolha de negação que protegeu os americanos por 17 anos. William Carson, agora com cabelos completamente grisalhos e mãos que tremem constantemente, lê uma carta que chegou de Dearborn naquela manhã. Henry Ford, aos 81 anos e com a saúde deteriorando, tomou uma decisão que seus subordinados temiam há meses: o abandono completo e definitivo de todas as operações na Amazônia brasileira. A carta é surpreendentemente breve para encerrar quase 2 décadas de ambição industrial. Ford escreve simplesmente que circunstâncias econômicas globais tornam as operações amazônicas economicamente inviáveis no atual contexto geopolítico. Não há menção aos milhões de dólares perdidos, às mortes misteriosas, às revoltas, às pragas inexplicáveis, aos fenômenos paranormais. É como se Ford tivesse decidido que a melhor forma de lidar com o fracasso fosse fingir que ele nunca teve dimensões sobrenaturais. Você observa as reações dos poucos americanos que permaneceram até o fim. Carson tenta manter uma dignidade profissional, mas suas mãos traem sua composição quando ele deixa cair a carta 3 vezes antes de conseguir colocá-la sobre a mesa. Dr. Henderson, ainda viciado em láudano após todos esses anos, ri de uma forma que é mais perturbadora que qualquer grito de desespero. Margaret Thompson, a única mulher americana que resistiu a todas as pressões para voltar para casa, simplesmente sussurra, finalmente, com um alívio que soa quase orgástico. O processo de evacuação revela a extensão completa do fracasso de Ford na Amazônia. Inventários mostram que aproximadamente 85% de todos os equipamentos enviados para o Brasil ao longo de 17 anos simplesmente desapareceram. Não foram roubados, não foram destruídos em acidentes documentados, mas literalmente sumiram como se a floresta os tivesse absorvido. Tratores de várias toneladas, geradores industriais, até mesmo estruturas inteiras de metal simplesmente não estão mais onde deveriam estar. José Santos, agora um homem de meia-idade, cujos filhos cresceram observando a lenta agonia do projeto americano, oferece-se para ajudar na logística da partida.
mas você pode ver em seus olhos que sua oferta é motivada mais por curiosidade antropológica que por compaixão. Ele quer testemunhar como uma das maiores potências industriais do mundo se retira em derrota de uma batalha contra árvores e espíritos. A cena mais patética acontece quando Carson tenta vender os ativos remanescentes para empresários brasileiros. Ninguém quer comprar nada que tenha vindo de Fordlândia ou Belterra. Não por superstição, mas por conhecimento prático adquirido ao longo de 2 décadas. Qualquer coisa tocada pelo projeto de Ford parece carregar uma maldição de mau funcionamento perpétuo. Dr. Ribeiro, o antropólogo brasileiro que trabalhou como consultor cultural, oferece a Carson uma perspectiva que nenhum americano jamais quis ouvir. Vocês vieram aqui tratando a Amazônia como se fosse um problema de engenharia. Explica ele com uma gentileza que torna suas palavras ainda mais devastadoras. Mas a floresta não é uma máquina que pode ser desmontada e reconstruída. É um organismo vivo, com sua própria vontade, sua própria inteligência, suas próprias regras. Carson rejeita essa explicação até o fim, insistindo que os fracassos foram causados por fatores logísticos imprevistos e resistência cultural temporária. Mesmo enquanto embarca no último barco que o levará de volta para Detroit, ele está rabiscando notas sobre como o projeto poderia ser implementado mais eficientemente numa tentativa futura. Você acompanha a partida final dos americanos e percebe que eles levam consigo muito menos do que trouxeram. Não apenas em termos de equipamentos e recursos, mas em termos de certeza, arrogância e fé inabalável na superioridade da tecnologia sobre a natureza. Eles chegaram como conquistadores, partem como refugiados de uma guerra que nunca compreenderam completamente. O momento mais revelador acontece quando o barco se afasta do porto e Carson olha para trás uma última vez. Por um instante, você pode ver em seu rosto que ele finalmente entende algo fundamental que levou 17 anos para penetrar sua consciência. A Amazônia não foi conquistada pelos americanos. Os americanos foram transformados pela Amazônia. Todos que passaram tempo significativo na floresta voltaram para casa como pessoas diferentes, carregando cicatrizes invisíveis de uma derrota que vai além de economia ou política. Enquanto o barco desaparece na curva do rio, José Santos faz um comentário que ficará ecoando em sua mente por anos. Eles vieram para nos ensinar sobre civilização, mas foram embora tendo aprendido sobre humildade. Talvez a floresta tenha sido mais generosa com eles do que mereciam. Você retorna às ruínas de Fordlândia em junho de 2018, 73 anos após a partida final dos americanos, acompanhando uma expedição científica moderna liderada pela Dra. Sarah Mitchell, ironia do destino. Ela carrega o mesmo sobrenome do engenheiro Thomas Mitchell, que morreu misteriosamente em 1931. A equipe dela inclui antropólogos, biólogos, historiadores e, curiosamente, 2 parapsicólogos da Universidade de São Paulo que foram incluídos no projeto após relatos persistentes de anomalias inexplicáveis na região. A floresta reconquistou quase completamente o território que Ford tentou domesticar. Você caminha por trilhas onde antes existiam ruas pavimentadas, observando como raízes gigantescas ergueram e fragmentaram o concreto industrial em pedaços que agora servem de base para jardins suspensos de orquídeas selvagens. A natureza não simplesmente reclamou esta terra, ela a transformou numa demonstração artística de sua supremacia sobre a ambição humana. Dr. Carlos Mendoza, o parapsicólogo mais experiente da equipe, carrega equipamentos eletrônicos que detectam variações eletromagnéticas anômalas, uma forma científica de caçar fantasmas.
Seus medidores começam a emitir sinais irregulares no momento em que a expedição se aproxima dos restos do antigo hospital americano. Há definitivamente algum tipo de atividade energética concentrada aqui, explica ele para a Dra. Mitchell, tentando manter um tom acadêmico profissional. Você acompanha a equipe até os alojamentos onde Harold Peterson costumava conversar com os mortos. E é aqui que acontecem os primeiros fenômenos contemporâneos. As câmeras digitais começam a funcionar mal, produzindo imagens distorcidas que mostram figuras humanas onde não há ninguém presente. Os gravadores de áudio captam vozes falando em inglês, com sotaques claramente americanos da década de 1930, discutindo cronogramas de trabalho e relatórios de produção, como se ainda estivessem cumprindo suas obrigações corporativas décadas após a morte. Maria Santos, agora uma senhora de 89 anos e filha do José Santos que você conheceu nas sessões anteriores, serve como guia local para a expedição. Seus olhos ainda brilham com a mesma inteligência perspicaz de seu pai, e ela observa os cientistas modernos com o mesmo ceticismo divertido que os trabalhadores brasileiros reservavam para os americanos originais. E vocês, acadêmicos, são engraçados, comenta ela para a Dra. Mitchell. Trazem máquinas caras para medir coisas que qualquer criança local sabe que estão aqui há 80 anos. A descoberta mais chocante acontece quando a equipe explora o cemitério secreto que você visitou nas sessões anteriores. Muitas das cruzes de madeira apodreceram completamente, mas os túmulos permanecem marcados por formações rochosas naturais que cresceram exatamente sobre cada sepultura, como se a própria terra estivesse criando lápides permanentes para os mortos não oficiais de Fordlândia. Dr. Mendoza registra leituras eletromagnéticas extraordinárias no cemitério, especialmente sobre a sepultura de Harold Peterson. Seus equipamentos detectam pulsos regulares de energia que coincidem exatamente com um ritmo cardíaco humano em repouso. Quando ele menciona isso para Maria Santos, ela simplesmente ri. Peterson ainda está trabalhando, explica ela. Morte não cancelou seu contrato com a Ford Motor Company. A Dra. Mitchell, uma mulher de ciência rigorosamente treinada, inicialmente rejeita qualquer explicação sobrenatural para os fenômenos observados. Ela teoriza sobre campos magnéticos naturais criados por depósitos minerais subterrâneos e efeitos psicológicos coletivos induzidos por expectativas históricas. Mas você pode ver sua confiança científica vacilar quando ela mesma tem uma experiência que não consegue racionalizar. Durante a terceira noite de acampamento, a Dra. Mitchell acorda às 3h30 da manhã com o som inconfundível de uma máquina de escrever funcionando no prédio administrativo abandonado. Quando ela segue o som, acompanhada por você e 2 assistentes armados com lanternas e câmeras, encontra uma das antigas máquinas de escrever Underwood, dos anos 1930, funcionando sozinha, produzindo um documento que ela consegue ler à luz das lanternas. O texto sendo datilografado é um relatório de produção datado de abril de 1933, assinado por Harold Peterson, detalhando progressos excepcionais na eficiência operacional e projetando lucros recordes para o próximo trimestre fiscal. É o tipo de relatório otimista e completamente desconectado da realidade que Peterson costumava escrever durante seus últimos meses de vida, quando sua sanidade já estava completamente comprometida. Quando a Dra. Mitchell tenta tocar a máquina de escrever, ela para imediatamente de funcionar. Mas o documento permanece na máquina, papel físico real com tinta real, impossível de ser explicado como alucinação coletiva ou truque psicológico. Você está sentado ao redor de uma fogueira improvisada no centro das ruínas de Fordlândia,
enquanto a Dra. Mitchell e sua equipe tentam processar intelectualmente os fenômenos que testemunharam durante uma semana de investigação. A luz dançante das chamas ilumina rostos que mostram uma mistura de fascínio científico e desconforto existencial. Acadêmicos confrontados com evidências que desafiam tudo o que aprenderam sobre a natureza da realidade. Dr. Mendoza apresenta suas descobertas preliminares com a cautela de um homem que sabe que sua credibilidade profissional está em jogo. Seus equipamentos registraram mais de 200 anomalias eletromagnéticas inexplicáveis durante a semana, incluindo flutuações de energia que seguem padrões matemáticos complexos, como se fossem controladas por uma inteligência organizadora. Há definitivamente algo aqui que não compreendemos, admite ele, mas isso não significa necessariamente que seja sobrenatural. A doutora Mitchell, ainda lutando para manter seu ceticismo científico, oferece uma série de hipóteses alternativas. Talvez os depósitos minerais subterrâneos criem campos magnéticos que afetam equipamentos eletrônicos. Talvez a umidade extrema cause mau funcionamentos específicos que parecem inteligentes, mas são apenas coincidências. Talvez a história traumática do local induza expectativas psicológicas que fazem pessoas interpretarem eventos normais como paranormais. Mas Maria Santos, observando essa discussão acadêmica com a paciência de alguém que testemunhou 80 anos de céticos sendo convertidos pela experiência direta, oferece uma perspectiva completamente diferente. Vocês, cientistas, sempre querem explicar tudo com suas teorias, diz ela, enquanto alimenta a fogueira com galhos secos. Mas algumas coisas não precisam ser explicadas, precisam ser aceitas. Ela conta para a equipe sobre as gerações de pesquisadores que visitaram Fordlândia ao longo das décadas. Antropólogos, historiadores, jornalistas, documentaristas, todos chegando com o mesmo ceticismo intelectual, todos partindo com a mesma expressão de quem teve suas certezas fundamentalmente abaladas. A floresta não se importa se vocês acreditam nela ou não, explica Maria. Ela simplesmente é o que é. Dr. James Harrison, o biólogo da expedição, oferece uma teoria que tenta reconciliar ciência e mistério. Ele sugere que a Amazônia desenvolveu, ao longo de milhões de anos de evolução, formas de consciência coletiva que os humanos ainda não conseguem compreender. As árvores, conectadas através de redes micorrízicas subterrâneas, podem formar uma espécie de internet biológica capaz de processamento de informações e tomada de decisões em escala ecossistêmica. Talvez o que interpretamos como maldição seja simplesmente a resposta imunológica de um superorganismo protegendo-se contra invasores, teoriza Harrison. O fracasso de Ford pode ter sido causado não por forças sobrenaturais, mas por uma forma de inteligência natural que ainda não reconhecemos cientificamente. Essa explicação oferece um meio-termo reconfortante para os cientistas. Permite que mantenham sua credibilidade acadêmica enquanto reconhecem que algo extraordinário está acontecendo. Mas você pode ver nos olhos de Maria Santos que ela considera essa teoria apenas outra forma de negação intelectual, uma tentativa de reduzir o mistério amazônico a conceitos que cabem dentro de publicações científicas respeitáveis. A verdade mais perturbadora que emerge dessa discussão é que talvez não importe se os fenômenos de Fordlândia são sobrenaturais ou naturais, paranormais ou científicos. O resultado prático é o mesmo. Uma das maiores corporações do mundo foi humilhada e derrotada por forças que não conseguiu controlar nem compreender.
e essas forças continuam ativas décadas depois. A Dra. Mitchell admite, com uma honestidade profissional que você tem que respeitar, que sua expedição levanta mais perguntas do que responde. Viemos aqui esperando documentar anomalias históricas, diz ela olhando para as chamas. E mais descobrimos que as anomalias nunca pararam, elas apenas evoluíram. Dr. Mendoza acrescenta uma observação que faz todos ao redor da fogueira ficarem silenciosos por um longo momento. Seus equipamentos detectaram que a atividade eletromagnética em Fordlândia não é aleatória. Ela segue ciclos sazonais que correspondem aos padrões climáticos amazônicos, como se o próprio ecossistema estivesse respirando energia de formas que a ciência convencional ainda não consegue medir adequadamente. Maria Santos sorri quando ouve essa descoberta. Meu pai sempre dizia que a floresta tem seus próprios horários, suas próprias estações, seus próprios humores, comenta ela. Vocês acabaram de confirmar cientificamente o que qualquer caboclo sabe desde criança. Você caminha sozinho pelas ruínas de Fordlândia numa manhã nebulosa de 2025, depois que a expedição científica partiu com mais perguntas que respostas. A névoa amazônica cria uma atmosfera quase etérea, transformando as estruturas deterioradas em silhuetas fantasmagóricas, que parecem emergir e desaparecer conforme você se move entre elas. Este é o momento de contemplação silenciosa que você precisava, longe dos debates acadêmicos e teorias científicas, face a face com a realidade tangível do que resta do sonho industrial de Henry Ford. Os edifícios que ainda resistem de pé contam uma história de rendição gradual à natureza. O que antes eram paredes de concreto sólido, agora servem de suporte para jardins verticais de samambaias gigantes e bromélias coloridas. Janelas quebradas emolduram vistas da floresta, que cresceu através dos quartos onde americanos uma vez dormiram sonhando com eficiência industrial. É belo de uma forma melancólica, como se a natureza tivesse transformado os símbolos do fracasso humano em arte involuntária. Você se senta nos degraus do antigo hospital, onde Dr. Henderson lutou contra doenças que não conseguia diagnosticar, e reflete sobre as camadas de interpretação que se acumularam ao redor desta história ao longo de quase um século. Para os executivos da Ford, Fordlândia foi um erro de cálculo econômico. Para os trabalhadores brasileiros, foi uma lição sobre resistência cultural. Para os antropólogos, foi um estudo de caso sobre colonialismo industrial. Para os parapsicólogos, foi evidência de forças que transcendem a compreensão científica convencional. Mas talvez a verdade seja simultaneamente mais simples e mais complexa que qualquer dessas interpretações. Fordlândia foi o encontro entre duas formas fundamentalmente diferentes de entender a relação entre humanidade e natureza. De um lado, a visão industrial que vê o mundo natural como matéria-prima a ser reorganizada segundo necessidades humanas. Do outro, a sabedoria ancestral que compreende os humanos como participantes temporários em sistemas ecológicos muito maiores e mais antigos que eles próprios. Henry Ford nunca pisou na Amazônia, mas se tivesse vindo aqui, você se pergunta se teria compreendido o que sua ambição estava realmente enfrentando. Não era apenas umidade, doenças tropicais ou resistência cultural. Era uma forma de inteligência natural que opera em escalas temporais e espaciais que desafiam a paciência humana. A floresta amazônica existe há milhões de anos. Para ela, a presença de 18 anos dos americanos foi apenas um momento de irritação menor. Você observa uma árvore gigante que cresceu diretamente através do teto do que antes era a sala de reuniões administrativa principal.
Suas raízes se espalharam pelos pisos rachados, seus galhos emergiram pelas janelas, e agora ela usa a estrutura de concreto como um mero suporte adicional para seu crescimento em direção à luz solar. É uma metáfora perfeita. A natureza não destruiu Fordlândia. Ela simplesmente a incorporou, a absorveu, a transformou em parte de si mesma. As vozes que os pesquisadores modernos ainda ouvem ecoando pela mata podem ser fantasmas genuínos dos americanos mortos, ou podem ser algo mais sutil, memórias ambientais gravadas na própria paisagem, ecos psíquicos de traumas e ambições tão intensos que deixaram impressões permanentes no tecido da realidade local. Em última análise, não importa qual explicação é verdadeira, o efeito é o mesmo. Você pensa em Harold Peterson, ainda trabalhando em sua sepultura, produzindo relatórios otimistas para uma empresa que abandonou este projeto há 80 anos. Há algo tragicamente cômico, mas também profundamente humano nessa imagem. Um homem tão investido em sua identidade profissional que nem a morte conseguiu aposentá-lo. Peterson representa todos nós, de alguma forma, lutando para manter controle e significado mesmo quando o universo demonstra claramente que nossos planos são menos importantes do que imaginamos. Maria Santos tinha razão quando disse que algumas coisas precisam ser aceitas em vez de explicadas. Fordlândia é uma dessas coisas, um mistério que permanece misterioso independentemente de quantos cientistas o estudem ou quantas teorias sejam propostas para decifrá-lo. E talvez seja apropriado que seja assim. Uma floresta que guarda seus segredos há milhões de anos não deveria revelar todos eles apenas porque alguns primatas curiosos apareceram com instrumentos eletrônicos. O sol começa a penetrar a névoa matinal, iluminando as ruínas com uma luz dourada que faz tudo parecer temporariamente mágico. Você se levanta dos degraus do hospital e caminha em direção ao rio, sabendo que está prestes a deixar este lugar, mas também sabendo que ele nunca realmente deixará você. Você está de pé na margem do rio Tapajós, no mesmo local onde sua jornada começou, observando as águas escuras carregarem fragmentos de folhas e galhos, detritos naturais que a floresta oferece ao rio num ciclo eterno de renovação. O barco que o trouxe de volta aguarda silenciosamente, seu motor desligado, respeitando o momento de despedida que você precisa ter com este lugar, que mudou fundamentalmente sua compreensão sobre os limites da ambição humana. Maria Santos veio acompanhá-lo até o porto, seus 89 anos carregados com a dignidade de quem testemunhou um século inteiro de transformações amazônicas. Ela observa você preparar-se para partir e oferece uma reflexão que resume tudo o que você experimentou durante esta jornada pelos mistérios de Fordlândia. Vocês que vêm de fora sempre acham que vão descobrir segredos, diz ela com um sorriso que carrega décadas de sabedoria. Mas o verdadeiro segredo é que não há segredo nenhum. A floresta é exatamente o que parece ser, mais velha, mais sábia e mais poderosa que qualquer coisa que os humanos possam imaginar. Você reflete sobre as lições contraditórias que emergem da saga de Henry Ford na Amazônia. Por um lado, é uma história sobre a arrogância industrial sendo humilhada pela complexidade natural. Por outro, é um testemunho da resiliência amazônica, sua capacidade de absorver, transformar e, ultimamente, transcender qualquer tentativa de dominação externa. Ford queria transformar a floresta numa extensão de Detroit. Mas foi a floresta que transformou os americanos em algo que eles nunca esperaram se tornar. A ironia final de Fordlândia é que Henry Ford, sem saber, acabou contribuindo para a preservação de uma área significativa da Amazônia.
Sua tentativa fracassada de industrialização criou inadvertidamente uma zona protegida onde a natureza pôde demonstrar seu poder de regeneração. As ruínas hoje servem como um monumento involuntário à futilidade de tentar impor sistemas industriais sobre ecossistemas que operam segundo lógicas completamente diferentes. Você pensa nos fantasmas corporativos que ainda vagam pelas ruínas. Homens como Harold Peterson, eternamente presos em rotinas de trabalho que perderam qualquer significado décadas atrás. Há algo profundamente trágico, mas também educativo nessas figuras espectrais. Eles representam o preço psicológico de investir identidade pessoal tão completamente em projetos econômicos que se esquecem de sua humanidade fundamental. Mas talvez a lição mais importante de Fordlândia não seja sobre economia, ecologia ou mesmo paranormalidade. Talvez seja sobre a necessidade de humildade diante de sistemas que não compreendemos completamente. A Amazônia derrotou Henry Ford não através de violência ou sabotagem deliberada, mas simplesmente sendo ela mesma, complexa, antiga, interconectada de formas que desafiam a lógica industrial linear. Maria Santos caminha com você até a beirada do barco, suas mãos ajudando-o a embarcar com a gentileza automática de quem passou a vida inteira cuidando de visitantes que chegam cheios de teorias e partem carregados de perguntas. Se algum dia você voltar, diz ela enquanto o barqueiro prepara o motor, vai encontrar a floresta exatamente como ela sempre foi. Paciente, generosa com quem a respeita, implacável com quem tenta dominá-la. Enquanto o barco se afasta do porto e Fordlândia desaparece gradualmente atrás da curva do rio, você carrega consigo a compreensão de que testemunhou algo muito maior que um simples fracasso empresarial. Presenciou o encontro entre duas formas fundamentalmente diferentes de existir no mundo. Uma baseada em controle e eficiência, outra baseada em adaptação e integração. A névoa matinal começa a se dissipar, revelando a imensidão verde da floresta amazônica, estendendo-se até o horizonte em todas as direções. É uma visão que relativiza qualquer ambição humana, lembrando-o de que somos participantes temporários em algo muito maior que nós mesmos. Henry Ford aprendeu essa lição da maneira mais cara possível, mas pelo menos aprendeu. E assim, enquanto você navega de volta pela imensidão das águas amazônicas, carregando consigo as memórias e mistérios de Fordlândia, permita que sua respiração se acompasse naturalmente ao ritmo suave do motor do barco. As águas do rio Tapajós refletem a luz dourada do sol nascente como milhares de pequenos espelhos, criando um caminho luminoso que parece conduzir seus pensamentos para um lugar de paz serena. A brisa morna que toca seu rosto carrega o aroma reconfortante da floresta, terra úmida, flores selvagens e aquela essência indefinível de vida abundante que só a Amazônia possui. É um perfume que acalma a alma e lembra você de que, apesar de todos os mistérios e tragédias que testemunhou, a natureza continua seu curso eterno de criação e renovação. Enquanto as margens verdes deslizam suavemente ao lado do barco, você pode sentir as tensões e inquietações da jornada se dissolvendo gradualmente, como sal se dissolvendo em água morna. Os fantasmas de Fordlândia permanecem em suas ruínas. Os segredos da floresta continuam guardados em suas profundezas silenciosas. E você retorna ao mundo carregando uma sabedoria nova sobre os limites da ambição e o poder da humildade. O ronronar constante do motor se torna uma canção de ninar natural, conduzindo seus pensamentos para longe das complexidades do mistério e em direção à simplicidade reconfortante do momento presente. Você está seguro, está retornando ao lar,
e as águas tranquilas do Tapajós o conduzem gentilmente de volta ao mundo familiar. Respire fundo mais uma vez, permita que seus olhos se fechem naturalmente e deixe que o movimento suave do barco embale seus pensamentos até que encontrem o descanso merecido. A Amazônia guarda seus segredos, mas oferece generosamente sua paz para aqueles que a visitaram com respeito e partem com gratidão. Fim do script. Bons sonhos.